Maranhão foi criado em 1621. Era constituído pelos atuais estados do Maranhão, Ceará, Pará, Piauí e Amazonas. Na época, grande parte da renda vinha do açúcar, cacau e tabaco. O Maranhão vivia uma grande crise econômica e grande parte da população vivia em estado de extrema pobreza. Esse estado de pobreza durou até as primeiras décadas do século XVIII. Pois é, a produção era grande e para colher eles usavam mão de obra indígena. Porém, isso não era nem um pouco favorável para a coroa portuguesa, porque os senhores de engenho e produtores pagavam pouco por esses escravos, ou seja, a coroa recebia pouco, então a mesma estabeleceu uma lei de abolição de escravos indígenas. Mas infelizmente não deu muito certo. Agora, os senhores de engenho começaram a invadir aldeias organizadas pelos jesuítas para capturar índios, para escravizá-los. Após serem catequizados, eram usados pelos religiosos para colher as famosas drogas do sertão. Por causa das grandes agressões aos mesmos, a Companhia de Jesus convocou a coroa, que dessa vez proibiu totalmente a escravização indígena, pois índio não consome, então não leva dinheiro para a coroa, ou seja, a coroa não gosta deles, como escravos. A solução foi criar a Companhia do Comércio do Maranhão, em 1682, mas o problema veio logo depois. A companhia, pensando só em lucrar, para a coroa, manteve um monopólio, onde comprava matéria-prima, no caso principalmente açúcar, e a venda para a população muito caro. E foi em 1684, para ser mais exata, dia 24 de fevereiro, aconteceu uma revolta nativista, liderada pelos irmãos Thomas Beckman e Emanuel Beckman e Jorge Sampaio de Carvalho, que se revoltaram. Esses 3 e mais aproximadamente 70 homens se prepararam por meses e aproveitaram que o governador havia viajado para Belém do Pará e durante a festividade de Nosso Senhor dos Passos deram início à revolta. Foram até a casa do capitão Mor Baltazar Fernandes e lhe aplicaram voz de prisão e suspensão do cargo. Também foram enviados homens para Belém do Pará para encontrar com o governador, que fez uma proposta um tanto quanto tentadora, que envolvia acabar com a Companhia do Comércio, mas a mesma foi negada. Thomas veio para Lisboa para negociar com a coroa, porém ele recebe voz de prisão em Lisboa e vem para ser julgado aqui com outros revoltos. Em maio de 1685, ele chega ao Brasil na mesma frota do novo governador Gomes Freire de Andrade, enviado pela coroa. Mas a chegada desse novo governador não mudou muita coisa. Manuel ainda lutava para ver seu irmão livre. Gomes Freire coloca ordem nas coisas e os revoltos são condenados à prisão perpétua. Os irmãos e Jorge não. Thomas é expulso das terras, Emanuel e Jorge são decapitados em novembro de 1685. Não se tem informação da data de nascimento dos irmãos. Apenas se sabe que eles nasceram em Lisboa, em 1670, e já eram proprietários rurais muito respeitados na época. What if the devil was alone?